Como transformar as suas leituras em resultados reais para a sua vida. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o que você deve fazer para conseguir transformar os seus livros em avanço e desenvolvimento para as diferentes áreas da sua vida. De modo que você consiga sair da inércia da simples leitura e partir para um próximo nível de leitura onde você potencializa o seu aprendizado e principalmente consegue aplicar e praticar o conhecimento que você adquiriu ao longo da leitura dos livros. Eu entendo que essa daqui é uma percepção muito importante e que infelizmente acaba sendo negligenciada por muitos leitores. E é por conta disso que eu considero esse conteúdo muito importante para você e também para as pessoas que estão à sua volta. E aí é claro que nesse momento você entra aí com o princípio da multiplicação de conhecimento, né, Douglas? O que você está querendo dizer com isso? Que eu conto com a sua ajuda para que você possa multiplicar essa informação. Então, se você não é inscrito no canal, realize a sua inscrição, ative o sininho das notificações, deixe o seu feedback através do seu comentário e não se esquece de pegar o link desse vídeo e compartilhar ele com 2, 3 amigos que também estão nesse mesmo propósito de desenvolvimento pessoal, fechou? Eu tenho certeza que esse conteúdo vai não somente te ajudar, mas também ajudar cada um deles. E para a gente começar aqui o nosso vídeo, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para você é a minha visão em relação à leitura. Por quê? Eu sempre olho a leitura com 3 pontos fundamentais. E o primeiro deles é que os livros vão me permitir acessar informações. Você precisa ter isso muito claro, que o livro vai permitir você acessar informações. Porém, informação é algo muito aleatório, é muito avulso. Você encontra informação a todo momento, em diferentes fontes, em diferentes lugares. Você pode assistir a televisão e acessar uma informação, você pode abrir o seu celular e acessar uma informação, você pode abrir o navegador aí do Google e acessar uma informação. Então assim, nós temos acesso a muitas informações ao longo do dia. Só que o livro, ele não vai somente trazer informações avulsas e aleatórias. O livro vai nos trazer respostas para a vida. E esse daqui é o próximo estágio de compreensão. Então você entende que o livro vai te conceder informações. Essas informações, elas não são qualquer tipo de informação, elas são informações que geram respostas para a vida. E essas respostas para a vida vão te levar a concluir, a alcançar um objetivo real. E é essa percepção que você precisa ter. Os livros não são somente agora um aglomerado de páginas, de folhas que eu leio ao longo de alguns minutos do meu dia e simplesmente para querer dizer que eu tenho esse hábito. Não, é a oportunidade de eu acessar respostas que vão responder perguntas que eu tenho e que essas perguntas respondidas vão me levar aí a concluir e realizar um objetivo real. Douglas, o que eu preciso fazer para conseguir encontrar essas respostas e atingir esse objetivo real, que é o objetivo desse nosso vídeo, né? Você ter resultados reais na sua vida. Você precisa entender o princípio da leitura ativa, que é basicamente o que a gente vai mostrar nessa imagem aqui. O princípio da leitura ativa. Ele é muito conhecido aí por os leitores que já têm mais experiência, mas pouco conhecido por aqueles leitores iniciantes e principalmente pelos leitores que ainda não tiveram essa interpretação de encontrar nos livros resultados reais. O primeiro ponto, eu gosto de sempre usar essa imagem aqui, eu gosto de encarar os livros como se eles fossem pedras brutas, ou seja, o livro, da página 1 até a sua página final, é uma pedra bruta. Você tem ali muita informação, muito conhecimento. E quando você realiza uma simples leitura, você está simplesmente realizando a leitura bruta do livro. E dificilmente no final desse processo de aprendizagem você vai conseguir extrair algo. E quanto menos informações, quanto menos respostas você extrair desse livro, menos resultados você vai ter no final. E aqui eu até coloco um exemplo das anotações, das marcações, né? O seu aprendizado, a sua barra de aprendizado, ela é muito baixa. E as anotações são apenas um dos vários tópicos que envolvem a leitura ativa, que nada mais é do que você dar um passo a mais e ir além da simples leitura. Você anotar, marcar, refletir, fazer pergunta, responder, você praticar, tá? Então isso aqui é muito importante de você entender. Agora, do outro lado, em contrapartida, nós temos aqui o cenário de quando você pratica a leitura ativa, ou aqui utilizando essa imagem, quando você faz uma anotação, quando você faz uma marcação. Perceba que agora a barra de aprendizado ela aumentou e aquela pedra bruta se tornou algo muito menor, porém muito mais valioso. E aonde está a grande reflexão disso tudo aqui? Quando você faz a leitura ativa,
você tem que entender que nem sempre, tá? Nem sempre você vai, deixa eu colocar isso aqui do lado, nem sempre você vai utilizar todo o conhecimento do livro que você está lendo. Você só vai conseguir ter resultados reais na sua vida quando você tem essa compreensão, tá? Nem sempre você vai conseguir utilizar todo o conhecimento do livro que você está lendo. Perceba que o livro ele vai ter lá, sei lá, 250 páginas. Quando você faz a leitura ativa, você entende que você está procurando respostas reais para a sua vida. Então, não necessariamente as 250 páginas vão entregar as respostas que você precisa para alcançar o seu objetivo real. Pode ser que dessas 250 páginas, 15, 20 páginas tenham informações que, quando conectadas, aí sim te ajudam a alcançar o seu objetivo real. Então perceba como é importante você ter essa visão muito bem alinhada, perceba como é importante você praticar a leitura ativa e como é importante você entender que do livro como um todo, você não vai utilizar o 100%. Você no final vai sempre ter como se fosse isso aqui, ó, um diamante lapidado, de modo que você tirou o excesso, o processo de lapidação é exatamente isso, você tira o excesso da pedra bruta e deixa ali no final um formato esculpido, mas que é de valor, que é precioso para você. E aí quando você entende isso, quando você passa a enxergar suas leituras dessa forma e praticar a leitura ativa, a gente parte então para o processo pós-leitura, porque agora você já acessou a informação e você já teve a oportunidade de conseguir encontrar respostas para você. E aí sempre vem aquela dúvida, né? O que eu preciso fazer para conseguir aplicar, para conseguir praticar essas respostas na minha vida? E aqui eu deixo um parênteses, tá? Em relação ao meu método de leitura, que é o método Ler, que é o método onde eu ensino os 3 pilares da leitura, que é a leitura, a execução e os resultados, e que tem hoje mais de 1.900 alunos, tá bom? Então, o método Ler é o método que eu encontrei para conseguir auxiliar as pessoas nesse processo de aprendizagem com os livros e fazer com que elas passem a ter resultados reais. Se você tiver interesse, o link vai estar aqui abaixo na descrição para você avançar nesse assunto e conseguir se desenvolver de forma ainda mais profunda, tá? Mas aqui para esse vídeo eu quero te apresentar 2 formas de você praticar aquilo que você aprende nos livros. A primeira é a forma direta, que basicamente é o quê? Você lê um livro que te apresenta um modelo de organização financeira. E aí o que você faz? Você pega esse modelo e você aplica ele de forma direta na sua vida, ou seja, você simplesmente deu um Ctrl+C, Ctrl+V naquilo que você aprendeu. Você viu um modelo financeiro de organização financeira no livro e você pegou esse modelo, essa tabela, enfim, aquilo que o autor apresenta e você simplesmente colocou em prática na sua vida de forma direta. Então essa é uma forma de você praticar aquilo que você lê, quando você simplesmente pega o que o autor te ensina e aplica de forma direta na sua vida. E existe também a forma indireta de você praticar aquilo que você lê, que é basicamente você ensinar ou exercitar o seu cérebro em relação àquilo que você aprendeu. Então, o que isso aqui significa? Uma coisa é você pegar a planilha financeira, a tabela financeira que o autor te entregou, e você ir lá e simplesmente replicar isso na sua vida. Então, você fez aqui uma aplicação básica daquele conhecimento. Você pegou e colocou em prática. Outra coisa diferente é quando você pega esse modelo financeiro, mas você entende que não é o momento de você colocar ele em prática na sua vida, tá? Não é o momento de você aplicar ele. E aí o que você faz? Você aplica ele de maneira indireta. Então você ensina ele para um amigo, você ensina para um familiar, você exercita esse modelo financeiro com certas adaptações, você exercita isso através de um resumo, através de um mapa mental. Então perceba, você pega a informação, você não deixa ela solta, você não deixa ela se esfriar na sua mente, pelo contrário, você aquece ela através de uma prática, que por mais que não seja uma prática direta, ainda assim está exercitando o seu cérebro, está fazendo com que o seu cérebro trabalhe com essa informação e com que dessa forma você consiga ter resultados reais também. Então a gente precisa compreender que a forma direta e a forma indireta, no final, vão te ajudar a ter resultados reais, porque agora você tem um ciclo de aprendizado. Você entende que o livro te fornece informações e respostas reais.
você trabalha com o princípio da leitura ativa, ou seja, aquele livro que tinha várias informações agora se torna um aglomerado de respostas e informações importantes para você. Com essas respostas, você parte para o próximo estágio, para a próxima fase, que é você colocar em prática, seja de forma direta ou de forma indireta. E é a partir desse ciclo, desses estágios, que você consegue ter resultados reais na sua vida, porque você aprendeu, você adquiriu conhecimento e agora você praticou, tá? Então é muito importante você ter essa compreensão, é muito importante você olhar para os seus livros dessa forma, e eu tenho certeza que muitas vezes a gente não acaba tendo essa percepção. Você já parou para pensar que o seu livro ele exige todo esse processo aqui seu para você realmente aproveitar aquilo que o autor está te entregando? Se você já praticava a leitura ativa, deixa aqui nos comentários abaixo. Eu percebo que muitas vezes as pessoas acabam não tendo conhecimento do que é a leitura ativa e por isso não acabam conseguindo acessar toda essa informação e conhecimento que a gente pode, né, através da leitura dos livros. Então, se você já pratica ou se você não conhecia a leitura ativa, deixa aqui porque eu quero ter um feedback de vocês, tá? Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo aqui com mais pessoas e de acompanhar o nosso canal para que você possa acessar mais conteúdos como esse a respeito dos livros. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Leia Livros.